da palavra que nós vamos liberar nesta noite é depois do fim, né? Depois do fim. Esse é o tema da palavra que nós vamos liberar nessa noite. Nós aprendemos que a história tem um início, tem um desenvolvimento e tem um fim, né? É isso que nós costumamos aprender, que toda história tem um início, tem o seu desenrolar, o seu desenvolvimento e tem o seu final. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que a história tem o seu início, tem o seu desenvolvimento, seu desenrolar, tem o seu fim e tem o depois do fim. Há algo que vem depois do fim. Por isso, nós intitulamos essa mensagem exatamente dessa maneira: depois do fim. O texto básico está no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas o sábio sim, depois de abolido o sacrifício diário
e colocado sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Amados, diante desse texto e de outros textos que nós iremos ver, ler aqui nesta noite, nós vamos dar algumas notícias aqui, e algumas notícias ruins e algumas notícias boas, né? E sabe aquela expressão: você quer primeiro a notícia boa ou a notícia ruim? Né? Aqui eu perguntaria: vocês querem primeiro as notícias ruins ou as notícias boas? Né? Mas sobre esse contexto histórico, sobre esse contexto da vida do profeta Daniel, nós sabemos o seguinte, que Daniel, nesse contexto, já estava há muitos anos na Babilônia. Daniel não estava na Babilônia a passeio. Daniel era um dos cativos do povo de Deus na Babilônia. O povo de Deus, há anos atrás, foram escravizados. O rei Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e matou muitas pessoas e escravizou outras tantas pessoas. E Daniel foi um dos que foram levados para a Babilônia como escravo. Daniel era um cativo, e como já disse aqui, ele não estava na Babilônia a passeio, ele estava no cativeiro babilônico. E esse tempo data de mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Nós já estamos há mais de 2000 anos depois de Cristo. E Daniel estava mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Se você ainda não leu o livro do profeta Daniel, eu convido você a ler esse livro. E nesse livro nós vemos que Daniel foi um profeta de muitos sonhos e de muitas visões. Daniel recebeu de Deus visões de acontecimentos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Daniel teve revelações de acontecimentos que ainda não ocorreram, ainda vão ocorrer. Imagine, Daniel, que viveu, como já disse, mais ou menos 600 anos antes de Cristo nascer, e teve sonhos, teve visões, revelações de Deus, de acontecimentos que ainda não ocorreram. Deus revelou a Daniel o fim
e revelou a Daniel o que vem depois do fim. E é impressionante, nós precisamos conhecer o caráter de Deus. E nós, quando conhecemos o caráter de Deus, nós entendemos que não há nada que tenha acontecido de importante na história da humanidade que Deus não tenha revelado com antecedência. Tudo, exatamente tudo o que já aconteceu de importante na história da humanidade, Deus revelou com bastante antecedência. Como também não há nada que vá ainda acontecer de importante na história da humanidade que Deus já não tenha revelado com antecedência. Aquilo que já aconteceu de importante da humanidade, Deus já tinha revelado com bastante. E as coisas que irão acontecer de importante na história da humanidade, Deus também já revelou com bastante antecedência. Lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, Amós capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Aleluia! Glórias a Deus! Porque Deus revela ao seu povo, Deus revela a toda a humanidade de várias maneiras, com bastante antecedência, o seu plano, antes que aconteça, o Senhor nos revela. Por isso que o fim vem sendo anunciado desde o começo. O fim vem sendo anunciado desde o começo. Se nós lermos o livro de Gênesis, já nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós perceberemos que o fim já vem sendo anunciado desde o começo. E o fim já vem sendo anunciado desde o começo. Por quê? Porque Deus é soberano e porque Ele vai eliminar o mal existente. No livro do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, livro do profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Agora é importante nós entendermos o seguinte: é importante nós entendermos que Deus não revela o fim para nós ficarmos com medo. Deus não revela o fim para nós ficarmos apavorados. Deus não revela o fim para nós ficarmos desanimados. Deus não revela o fim para nós pararmos, estagnarmos. Deus não revela o fim para ficarmos angustiados.
Deus revela o fim para nós nos arrependermos dos maus caminhos e nos alinharmos com a vontade dele. É para isso que Deus revela o fim desde o começo, para que haja arrependimento e para que nós nos alinhemos com a vontade dele. Então, eu escolhi dar as notícias ruins primeiro. Primeiro nós vamos dar algumas notícias ruins e ao final dessa mensagem nós vamos dar algumas notícias boas, né? Baseadas nesse texto e nessa mensagem cujo tema é depois do fim. A primeira notícia ruim que nós vamos dar, baseado nesse texto, é que aquilo que está ruim vai piorar. Já ouviu aquela frase, né? Que é uma frase até considerada bastante pessimista, quando a pessoa diz assim: não há nada ruim que não possa piorar. É uma frase até considerada pessimista, mas dentro do contexto dessa palavra que nós estamos liberando, o que está ruim não pode piorar. O que está ruim vai piorar. No versículo 1 desse texto de Daniel capítulo 12, diz assim: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Esse tempo de pandemia está ruim, vai piorar, até chegar ao fim, e para muitos também depois do fim vai piorar. Você está apavorado por causa de todos os acontecimentos decorrentes dessa pandemia? Eu quero dizer para você que isso é apenas o começo, vai piorar. O Senhor Jesus falou lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no versículo 21, o seguinte: Mateus capítulo 4, versículo 21: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Quando nós, por exemplo, comparamos a pandemia do novo coronavírus com a pandemia da gripe espanhola, coronavírus é fichinha, é coisa pouca demais.
No texto sagrado, o Senhor Jesus está dizendo: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O que está ruim vai piorar. A cada dia que passa, vai piorar. Até o fim, e para muitos também depois do fim, vai piorar. Lá em Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 21, leia atentamente a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 21. Entenda que quando o Senhor revela o fim, quando o Senhor revela a toda a humanidade todas essas coisas, não é para que fiquemos apavorados, não é para que fiquemos estagnados, não é para que fiquemos angustiados, não, mas é para que nos arrependamos e nos alinhemos com a vontade dEle. No texto de Apocalipse capítulo 9, inclusive tem crentes que nem gostam de ler a carta de Apocalipse, versículo 1 até o 21, a palavra do Senhor diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo,
cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número de cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto: as suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos pareciam a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra, com a cabeça feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que está ruim aqui nesse planeta vai piorar. Nos chama a atenção, entre outras coisas, nesse texto que nós lemos. Primeiro, vem uma situação de calamidade, onde, e é interessante que isso, desde criança que eu ouvia os adultos falando sobre isso, minha mãe, meu pai e outros ressaltando essa passagem bíblica aqui, que vai vir um tempo onde virá uma calamidade sobre o planeta, sobre a humanidade, e essa calamidade será tão grande, o sofrimento será tão grande, que as pessoas procurarão a morte, mas a morte se esconderá dessas pessoas. Tão grande será o sofrimento que essas pessoas pedirão para morrer, procurarão a morte, mas a morte fugirá delas. Um outro detalhe aqui nesse texto que nos chama bastante atenção é que depois do tocar da 6ª trombeta, também virá juízo sobre a humanidade,
virão calamidades, pragas, pestes. E o texto diz que 1/3 da humanidade vai morrer. Hoje nós temos quase 7 bilhões. Mas vamos fazer uma conta redonda para baixo. Digamos que sejam 6 bilhões. 1/3 dá 2 bilhões de pessoas morrendo. 2 bilhões de pessoas. Amados, o pior de uma provação é não aprender através dela. E aquilo que nós devemos aprender em meio às provações virá através do nosso arrependimento e quebrantamento. Arrependimento e quebrantamento. Se diante de tantas situações ruins que têm acontecido no nosso dia a dia, nós não nos quebrantarmos e nos arrependermos, nós não vamos aprender, e não vamos crescer, e não vamos avançar. E o sofrimento, ele será um sofrimento inútil em nossas vidas. O pior de uma provação é não aprender através dela. Quer ver uma coisa para nós exemplificarmos aqui? Nós estamos, claro, diante de uma grande provação, essa pandemia, esse vírus mortal, invisível, irreal ao nosso redor. E nós temos aprendido que apesar de ainda não termos uma vacina contra esse vírus, porém a nossa imunidade ela é uma peça-chave no combate a esse vírus. A imunidade de cada pessoa. E aí nós precisamos reforçar a nossa imunidade. Nós devemos aumentar a nossa imunidade. E essa imunidade, a nossa imunidade física, ela é reforçada, ela é aumentada através de uma boa alimentação. E daí, muitos de nós precisam passar por uma reeducação alimentar para que possamos nos alimentar melhor e, nos alimentando melhor, reforçarmos a nossa imunidade física para podermos enfrentar esse vírus. Porque se você tiver, por exemplo, uma imunidade tão baixa que com qualquer vento faz você gripar, imagine se o vírus te pegar. Então,
o que é que essa provação, o que é que nós devemos aprender com essa provação, entre outras coisas? Devemos aprender a nos alimentar melhor. Por isso que o pior de uma provação é não aprender através dela. Se você passar por todo esse momento de perigo, de vírus, e não aprender a se alimentar melhor, você estará se privando de crescer, avançar, se desenvolver, se preparar para coisas maiores que virão. E o que dizer da imunidade espiritual? E o que dizer das defesas da nossa vida espiritual? Da necessidade de se aumentar a imunidade espiritual, para que nós não sejamos derrubados pelos inimigos da nossa caminhada cristã, do nosso relacionamento com Deus. Presta atenção, porque depois do fim pode piorar. E aí em Daniel, capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, Daniel 12, 2: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Porque eu digo que depois do fim pode piorar, porque infelizmente depois do fim muitas pessoas irão para o inferno. Esse texto que nós acabamos de ler, ele diz que multidões que dormem no pó da terra acordarão. Está dizendo que no fim todos os mortos ressuscitarão. E está dizendo que todos os cemitérios, todas as covas devolverão seus mortos. Aqueles que foram sepultados ou aqueles que não foram sepultados, mas que estão mortos, eles acordarão. E o texto diz que eles acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Isso é o que a Bíblia também chama de inferno. Então, para muitas pessoas que dizem que o inferno é aqui, a palavra de Deus diz que não é. E entre o que as pessoas falam sem base nenhuma e entre o que a Bíblia Sagrada fala, eu fico com o que a Bíblia Sagrada fala. Então o pior não é aqui, o pior é o inferno, e o inferno é real. E o texto diz que no fim muitos acordarão,
para a vergonha, para o desprezo eterno. Ou seja, depois do fim, muitas pessoas irão para o inferno. Por isso que o que está ruim pode piorar para muitas pessoas depois do fim. Lá em Mateus capítulo 25, no versículo 41, o Senhor diz assim, Mateus 25, 41, então ele é Jesus, dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno é um lugar que foi preparado para o diabo e os seus anjos, que são os demônios. Os anjos que seguiram a rebeldia do diabo. O inferno não foi preparado para as pessoas, mas se não houver arrependimento e alinhamento com a vontade do Senhor, muitos irão para o inferno. Ainda em Mateus capítulo 25, versículo 46, a palavra do Senhor diz assim, Mateus 25, 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. João capítulo 17, capítulo 3, do versículo 17 ao 19, diz assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, dos versículos 17 a 19, diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque muitas pessoas dizem assim, quando se fala sobre o céu, muitas pessoas dizem assim, se Deus achar que eu mereço, então eu vou para o céu. Se Deus achar que eu mereço, né? Outras pessoas cheias de boa vontade, elas dizem sobre aqueles que já partiram, que Deus os coloque em bom lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu não é para quem merece, o céu é para quem crê em Jesus. O texto sagrado está dizendo, o céu não é para quem merece, o céu não é alcançado por merecimento, o céu é para quem crê em Jesus. E crê em Jesus, no significado bíblico, não é apenas acreditar na existência de Jesus, não é apenas admirar Jesus, não é apenas
crê que Jesus faz milagres, crê que Jesus cura. Não é apenas isso. Crer em Jesus significa assumir uma aliança com Ele. Crer em Jesus significa casar com Jesus. E como a vida é eterna, esse casamento também deve ser eterno. Crer em Jesus é assumir um compromisso com Jesus, é assumir uma aliança com Jesus. Por outro lado, o inferno não é para aqueles que foram desprezados por Jesus, é para aqueles que desprezaram a Jesus. Eu vou repetir: o inferno não é para aqueles que foram desprezados por Jesus, é para aqueles que desprezaram a Jesus, é para aqueles que não creram nele, não assumiram uma aliança com ele, não assumiram um compromisso com ele, um relacionamento com ele, não casaram com ele. A Bíblia diz que Jesus é o noivo que em breve virá buscar a sua noiva. E a noiva de Jesus são todos aqueles que creram nele, assumiram uma aliança com ele, um compromisso com ele, um relacionamento com ele. Por isso que o céu não é para quem merece, é para quem crer em Jesus. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 8 ao 10, a palavra do Senhor diz assim: primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta, melhor dizendo, aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Amados, o inferno é para aqueles que não conhecem a Deus. E conhecer a Deus no sentido bíblico significa ter um relacionamento íntimo com Ele. O inferno é uma punição para aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O texto sagrado diz que eles sofrerão a pena de destruição eterna. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe purgatório, é céu e inferno. E a palavra do Senhor diz que depois da morte vem o juízo, segue-se o juízo, não há um meio termo, não há purgatório. Purgatório é uma doutrina diabólica e não bíblica e não divina.
O texto diz que aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, sofrerão a pena de destruição eterna. Então não existe esse negócio de merecer ou não merecer. O texto também nos revela o que de fato é o inferno. Ele diz assim: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Inferno é uma eterna separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. O inferno é tão real quanto a salvação em Cristo Jesus. O inferno é tão real quanto a salvação em Cristo Jesus. E aí, nós vamos agora às boas notícias. Vamos agora às boas notícias. Nós falamos aqui algumas más notícias. Nós falamos que aquilo que está ruim nesse mundo vai piorar. E nós falamos que se não houver arrependimento, alinhamento com a vontade do Senhor, se não assumir um relacionamento de casamento com Jesus, uma aliança eterna, vai para o inferno. Mas vamos às boas notícias. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Então, uma das boas notícias que nós temos aqui é que o povo de Deus sempre será protegido do mal maior. O povo de Deus sempre será protegido do mal definitivo. Jó entendeu isso. Jó capítulo 19, do versículo 25 até o versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: Jó capítulo 19, do versículo 25 ao 27. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Aleluia. Daniel viu Miguel, o grande príncipe do céu, que protege o seu povo, se levantando.
Em Mateus capítulo 10, versículo 28, o texto diz, Mateus 10, 28, é o próprio Jesus que está falando: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Se ligue nesse texto, anote ele, medite nele. O fato é que Deus já providenciou a nossa proteção. Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará. João capítulo 6, versículos 37 ao 40. A palavra do Senhor diz assim, João capítulo 6, do 37 ao 40. E aí o mestre fala assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Lembra do primeiro texto, quando diz que muitos que estão dormindo no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Todos os convertidos a Cristo, nesses mais de 2000 anos atrás, que estão no pó da terra. E eu acho impressionante, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a expressão que a palavra de Deus usa, principalmente para aqueles que morreram em Cristo, usa a palavra dormiram. Olha, preste atenção. Se você se converteu a Cristo, você nunca estará só em tempos de tribulações. Por mais que as tribulações aumentem, se você se converteu a Cristo, você nunca estará só em tempos de tribulações. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. É preciso saber, é preciso estar certo, é preciso convicção, é preciso fé. Mateus capítulo 24, versículo 22, o Senhor Jesus diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Por isso que
Em outro local, a palavra de Deus diz que Deus não nos deixará ser provados além do que nós podemos suportar. Uma outra boa notícia aqui é que Deus não nos trata aleatoriamente. Deus não nos trata de forma aleatória. O texto lá de Daniel capítulo 12 vai falar aqui de todo aquele cujo nome está escrito no livro, falando sobre aqueles que haverão de herdar a vida eterna. Diz que eles possuem o nome registrado no livro da vida. Ou seja, ninguém ficará para trás, ninguém será esquecido. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Apocalipse capítulo 13, versículo 8: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Apocalipse capítulo 20, versículo 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Preste atenção numa coisa. Desde a antiguidade, nesse tempo, por exemplo, que esse texto foi escrito, tempo do domínio do Império Romano. Mas antes disso, ainda antes disso, desde a antiguidade, os povos têm o costume de manter o registro dos seus cidadãos. E aí, durante o domínio do Império Romano, quando um cidadão cometia um crime grave, o seu nome era apagado do registro. O texto fala sobre salvos cujos nomes estão registrados no livro da vida. E ninguém riscará. É interessante que esse texto de Apocalipse 20, versículo 12, vai dizer que vários livros foram abertos no dia do julgamento. E eu imagino isso, vários livros sendo abertos, e está lá o livro da vida. E aí nesses vários livros que foram abertos, no julgamento, as pessoas sendo avaliadas, julgadas de acordo com as suas obras. E estão ali o registro de todas as obras. Mas veja que fantástico. Mesmo que pelas obras você não for aprovado para entrar nos céus, se o seu nome estiver registrado no livro da vida, você receberá a vida eterna.
Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Porque não é por merecimento que vai entrar nos céus, é por crer na obra salvadora de Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrado nos livros. O nome escrito nos céus. E aí eu imagino quantas pessoas passaram por esse mundo no anonimato. Pessoas humildes, simples, em todos os significados destas duas palavras, humildes e simples, anônimas, porém o nome registrado nos céus, no livro da vida, porque creram em Jesus, porque serviram a Jesus, porque amaram a Jesus, porque adoraram a Jesus. Pessoas cujos nomes estão registrados no livro da vida. Pessoas que ressurgirão do anonimato para o estrelato. Uma outra boa notícia para nós aqui nesta noite é que os mortos em Cristo acordarão para a vida eterna. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18, a palavra do Senhor diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras.
Aleluia. Se a morte for o fim, haverá um depois do fim. Aleluia. Os salvos alcançarão o estrelato. Nós vimos aqui na semana passada, aprendemos a respeito do verdadeiro sucesso. E vimos que o mundo oferece um sucesso, mas não é um verdadeiro sucesso, é um sucesso muito passageiro e enganoso. E ele oferece esse sucesso através do dinheiro, da fama, do poder. E aí a gente vê quem tem dinheiro quer fama, quem tem dinheiro quer também poder, quem tem poder quer também dinheiro, quem tem fama quer dinheiro, mas também quer poder. É por isso que há tantos famosos no Congresso Nacional. Mas o texto sagrado diz que os salvos alcançarão o estrelato. Daniel capítulo 12, versículo 3 diz: aqueles que são sábios, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são piedosos, reluzirão como fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Como as estrelas, ou seja, alcançarão visibilidade e honra para sempre. Não um estrelato momentâneo, mas um estrelato eterno. Enquanto os tolos têm buscado o estrelato na terra, os sábios receberão o estrelato no céu. Enquanto os tolos têm buscado visibilidade e honra diante dos homens, os sábios receberão visibilidade e honra diante dos anjos de Deus. O texto fala sobre aqueles que conduzem muitos à justiça. Ou seja, haverá honra e visibilidade para aqueles que são instrumentos de transformação, para aqueles que conduzem muitos ao Senhor. Falando no evangeliquez populês ou popular, para aqueles que ganham almas. Nós precisamos entender que a igreja não está na terra a passeio. A igreja está na terra em missão. A igreja não está na terra a passeio. A igreja está na terra em missão. A igreja não está na terra a passeio. A igreja está na terra em missão. Muitos ainda não entenderam isso.
E até por isso estão sofrendo mais do que os demais, mais do que o que deveria, mais do que os demais crentes, porque acham que estão aqui a passeio e estão tão encantados com a terra, mas quando veem a terra como um lugar, como está atualmente, então ficam angustiadas. Ai, tá tudo, eu não posso comprar mais, eu não posso ir no shopping, eu estou arriscado a adoecer, a morrer. Claro, a morrer, porque nós não estamos na terra a passeio. Nós estamos aqui, a Igreja de Cristo está aqui para viver pela missão, morrer e voltar para casa. Por isso que, mesmo estando aqui na terra, nós não devemos ficar encantados, vislumbrados, deslumbrados, ou colocar o nosso foco na terra, porque a terra é o lugar da nossa missão, e a nossa missão se concretiza no outro. Por isso que essa igreja, como outras igrejas, que apesar de não estarem celebrando cultos ao Senhor de forma presencial, mas, no entanto, estão realizando a sua missão, estão evangelizando, estão conduzindo muitas pessoas à justiça, ao acerto, à obediência de Deus. É por isso que na próxima semana nós iniciaremos o projeto Casas de Paz. É por isso que nós temos pessoas aqui na igreja que estão evangelizando, mesmo de forma online, ministrando estudos bíblicos, boas novas, e tem alcançado o coração de pessoas online, sem sair de casa. Nós temos como missão conduzir muitos ao acerto, muitas pessoas ao nosso redor, muitas pessoas, preste atenção, no final já estamos no final da ministração, muitas pessoas que estão ao nosso redor, onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde quer que estejamos, muitas pessoas ao nosso redor estão com um pé no mundo e o outro no inferno. Se morrerem hoje sem se arrependerem, estarão com os dois pés no inferno. E cabe a nós sermos esses instrumentos, onde quer que nós estejamos. A igreja não precisa se reunir
para celebrar um culto presencial, para ganhar pessoas para Cristo. Quando você estiver lá no seu trabalho, na escola onde você estuda, na sua vizinhança, no meio da sua parentela, onde quer que você esteja, você é a igreja e você deve levar essa mensagem para essas pessoas antes que elas partam para a eternidade sem Deus.